A nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus. Programa 33, parte 1. Saúdo-vos com a minha paz, a paz que é próprio Jesus, que Ele também nos dá, que eu recebo e que partilho convosco. A mesma fé de Jesus e também a sua teologia ou a sua visão, concepção, experiência, vivência de Deus. Amém. Estamos de regresso depois deste interregno de férias e trago comigo, depois deste interregno e como consequência de tudo o que temos vivido nestas semanas da nossa atualidade, uma grande questão. Porventura, a maior questão que se formula neste início do terceiro milénio. E eu vou formulá-la mais ou menos assim. Como seria hoje o planeta Terra e a humanidade? Porque, em primeiro lugar, nos interessa este planeta Terra que habitamos e que somos, como consciência nele e dele, e a humanidade. Como seria hoje o planeta Terra e a humanidade se não tivesse havido, no início, com o Homo sapiens, chamado homem sapiente, não tivesse havido no início com o homem sapiens a hipótese Deus e, consequentemente, o religioso como resposta. E mais ainda, se depois não tivesse havido o judaísmo, ou melhor dito, de forma já completa, daí não tivesse decorrido depois o judeu-cristianismo e islamismo, com o seu Deus único e todo-poderoso. Por isso, invencível, esmagador de todos os que se lhe oponham. Como seria hoje o nosso planeta, a nossa humanidade? Como seríamos nós neste início de terceiro milénio? É verdade, é o terceiro milénio do cristianismo, mas é o início do quarto milénio do judaísmo. E é o judaísmo que começa com a sua casa e dinastia de David, casa de David Salomão, que começa 1000 anos antes de Jesus a dar início à Bíblia, que fala do Deus único, um Deus único e ciumento de todos os outros que lhe aparecessem. De um Deus único e todo-poderoso. Portanto, o que se impõe a todos os outros, a todas as outras concepções e tudo o que o contraria. Pois é, 3000 anos. E antes há 5000 anos, portanto, 2000 anos antes de aparecer o judaísmo, é que o Homo sapiens, sapiente, descobre a escrita. Quer dizer, atinge um ponto de desenvolvimento que conseguiu começar a escrever, a criar uma escrita para se comunicar, para se entender, para de algum modo se prolongar no tempo com o seu texto. Isto é um salto de gigante no ser humano, nos seres humanos, no desenvolvimento dos seres humanos, a escrita. Mas depois, numa concepção
do mundo que tem na sua origem, na sua gênese, a hipótese de Deus e o religioso, e depois todo um sistema monárquico, de um Deus monárquico, de um Deus único e todo-poderoso, primeiro na Mesopotâmia e quase em simultâneo no Egito. Há ali uma mistura de politeísmo, depois fica o Deus único. E finalmente impõe-se o judaísmo com a sua casa real, David e Salomão. E nós estamos neste início do terceiro milénio do judeu-cristianismo, porque quarto do judaísmo, início do quarto do judaísmo. E leva 1300 anos que também se lhe junta o islamismo. Ao judeu-cristianismo junta-se o islamismo há 1300 anos. E este tipo de mundo hoje é fruto de tudo isto. É fruto de tudo isto. Como seria o mundo, a humanidade, se não tivesse havido no início a hipótese de Deus e com isso o religioso, só houvesse o ser humano. O ser humano que se olhava uns para os outros, que se reconheciam e que se completavam. O tipo de mundo que somos hoje, neste terceiro milénio, tem por pai o religioso no início. E por isso, a hipótese de Deus, e consequentemente como resposta à hipótese de Deus, o religioso. E tem depois também, de forma já mais organizada, sistematizada, há 3000 anos, desde há 3000 anos, o judaísmo, como apareceu, criou-se a escrita. O judaísmo é o grande sistema que utiliza essa invenção, essa possibilidade e transforma em arma de poder. E é a dinastia de David que consegue impor-se a todas as outras tribos. Forma a dinastia de David, Salomão, cria o seu palácio, cria o seu exército e cria também o seu templo de Jerusalém como Deus único e cria os textos, a Bíblia. E cria a Bíblia. Portanto, a Bíblia é o pai disto tudo. Sobretudo do Ocidente. Dos países que constituímos o Ocidente, mas como o Ocidente, de certa maneira, se exportou para fora, se expandiu nas chamadas descobertas e conquistas, que continua ainda a expandir-se, tal como o cosmos. Continua ainda a expandir-se e a levar a sua ideologia e teologia, a sua concepção da vida e do mundo, que impõe a ferro e fogo, nem que seja pelo nuclear, aos outros povos. Podemos dizer que hoje já é o Ocidente, já não é o Ocidente, é o Ocidente, ou então o Ocidente é quase todo o planeta. Porque o poder financeiro, o poder do dinheiro, que é um poder único e armado, é o Senhor, é o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que já não veste de religioso propriamente, mas veste de secular, de laico, até às vezes sob o disfarce ou a máscara de ateísmo, ou de agnosticismo, ou de cientismo. Pois é. É neste tipo de mundo que estamos. E este é um tipo de mundo que não se pode apresentar. Não tem futuro. É um tipo de mundo sem futuro.
como estes nossos dias, estes nossos meses últimos estão a revelar. Os seres humanos não têm lugar neste tipo de mundo. Lugar como sujeitos, como protagonistas. É um tipo de mundo que está à beira de implodir, por força de, entre outras coisas, mas hoje as mais clamorosas estão aí. A mais clamorosa que está aí são as alterações climáticas que, ao longo dos séculos, mas sobretudo nestes últimos tempos, o poder acoberto do tal Deus único, da concepção de um Deus único, que está acima, no topo, no meio e na base de tudo, sem dar lugar aos seres humanos. Este tipo de mundo não tem futuro. As alterações climáticas, os incêndios que estiveram aí a gritar, e nesse aspecto o nosso país foi o que mais é atingido em termos de dimensão, num território tão pequeno, com tanto hectare ardido, tanta floresta ardida. O que é que acham que fica? E agora? Todos estes tufões que por aí andam. Mais as ameaças nucleares do poder. É um tipo de mundo onde o ser humano não pode estar. Não tem lugar. Nós não temos lugar neste tipo de mundo. E terrivelmente este tipo de mundo tem por pai a tal hipótese de Deus. O religioso como resposta. E depois a Bíblia, os livros sagrados, a que se junta, desde há 1300 anos, o Alcorão de Maomé. E são os terrorismos que a gente aí vê, as guerras que a gente aí vê, que a gente faz e que sofre. Sofremos terrorismo e fazemos terrorismo, fazemos outros sofrer o nosso próprio terrorismo também. Ainda que não lhe chamemos assim, mas eles chamam. As vítimas chamam. E as vítimas não se distinguem. As vítimas são vítimas, pura e simplesmente. As vítimas é o grande denominador comum deste tipo de mundo, que tem na origem a hipótese de Deus. A hipótese de Deus. Não um ser humano. E que depois se fundamenta todo, com a invenção da escrita, se fundamenta todo em textos que diz sagrados e que impõe a ferro e fogo. E que impõe a ferro e fogo. E aí está a Bíblia. E por isso eu pergunto, desafiadoramente, mas também humildemente, a Bíblia ou Jesus? A Bíblia ou o ser humano? Deus ou os seres humanos? O religioso ou os seres humanos? E temos ainda uma pequena hipótese de sobreviver, que é fazer uma escolha acertada neste início do terceiro milénio. E eu vou-vos dizer um pouco dessa escolha na segunda parte deste nosso programa, da nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus. Não deixem de visionar e de escutar, porque o ser humano, Jesus, filho de Maria, é a grande resposta. É a grande resposta. E é o caminho que nos resta a seguir. Até já.